Será mesmo que você precisa de implantes? Eu sou Douglas Lima, sou especialista em implantes. Estou falando diretamente do consultório aqui em Florianópolis, que é coladinho com São José. E hoje nós vamos conversar sobre a famosa perda dental. De olho na tela então, o porquê da preocupação de você repor logo os seus dentes perdidos, porque os dentes não estão completamente inertes na sua boca. Você sabia que os dentes caminham, apesar de eles não terem perna nem braço, mas eles andam na arcada dentária conforme a movimentação que você faz com a própria mastigação. Os nossos dentes todos possuem um conjunto de fibras ao redor de suas raízes. Então, conforme as forças de mastigação são direcionadas sobre essas coroas, se não houver dentes laterais, a resultante dessas forças vai fazer com que eles inclinem. E a inclinação dentária vai produzir efeitos extremamente nocivos para a sua saúde. Olha só esse vídeo. Isso num prazo médio entre 6 meses, 1 ano e 1 ano e meio, já é possível verificar esse tipo de movimentação dentária depois de você perder um dente. Então, pensa comigo. Perder um dente de trás, mesmo que não apareça, será que você pode deixar desse jeito? Será que ao longo da sua vida isso vai representar dano à sua saúde? E eu estou falando a sua saúde, não estou falando nem a sua aparência, nem ao simples fato de você entender que você está se mutilando, perdendo um elemento importante do seu corpo. Mas para a sua saúde isso vai representar um dano que pode lhe trazer prejuízos para a sua mastigação, para o seu estômago, para a sua digestão de alimentos, pode produzir problemas de postura, problemas de coluna, dores faciais, inclusive, pelo esforço exagerado que os músculos mastigatórios vão fazer para triturar o seu alimento. Então, qual seria a vantagem de você repor essas perdas para não chegar nessa situação de dentes inclinados com implantes? Será que o implante vai mesmo trazer a saúde? Será que não existe uma outra forma de repor esses dentes perdidos? Mas por que existe este medo, este receio do famoso implante? Nós vamos entender então por que é tão importante você pensar no implante. Numa situação como essa que você acabou de ver, existem duas possibilidades para você repor um dentinho. Nós vamos ver aqui. A primeira solução para uma perda dental, e eu estou considerando que ocorreu a perda e logo em seguida a solução já vem, certo? Nada de deixar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos com aquele dente perdido, porque você vai ter problemas como você já viu no vídeo anterior. Movimentações desse dente e mais um probleminha. Olhando aqui, não é difícil de você entender que vai acontecer o quê? A perda óssea. Quanto mais tempo você espera, mais perda óssea você tem e aumenta a chance de você precisar de uma cirurgia extra, que é a reposição deste osso que foi perdido, que é o enxerto ósseo. Aí eu concordo com você que eu pensaria 2 vezes para fazer essa cirurgia, mas no final das contas é claro que eu ia decidir por fazer o enxerto. Aliás, em outro vídeo a gente pode falar sobre isso. Existem outras maneiras de repor essas áreas perdidas por causa do tempo com cirurgias alternativas ao enxerto. Em um outro vídeo a gente fala sobre isso. Mas olhando aqui, numa possibilidade de repor esse dente perdido, os dentes que estão ao lado do dente perdido podem participar do processo de restauração. Você está vendo que ocorreu ali um preparo desses 2 dentes, um desgaste, e sobre esses 2 dentes preparados, então, é confeccionada uma peça única inteira, que você já vai ver, que se chama ponte fixa. Mas a alternativa para você não envolver dentes que não estão comprometidos, existe o implante dentário, que é o que você está vendo agora.
Um procedimento único é inserido na arcada um parafuso de titânio, que você conhece e eu também, como implante dentário, e isso vai resolver o problema da perda de um dente, sem trazer dano a dentes vizinhos, como você está vendo. No caso, aqui, não utilizando o implante, por N fatores, se você optar por fazer uma ponte fixa, você tem este resultado também como um implante. Você tem a situação da perda óssea ou da perda dentária resolvida, mas você vai precisar envolver dentes sadios, que não tem nada a ver com a história, e você vai ter no final 3 probleminhas para administrar ao longo da sua vida. Em termos de custo, essa situação de ponte fixa sobre dentes naturais e um implante só sendo utilizado para repor é equivalente. Significa que se você está pensando que vai ter um ganho em não fazer o implante, porque é mais barato fazer uma ponte fixa, engano seu, porque são 3 elementos, são 3 dentes no lugar de um, no caso do implante. Continuando, você tira suas conclusões então. Será que um implante é tão necessário assim, por exemplo, na reposição de um dente? Mas, doutor, eu tenho vários dentes perdidos. Será que eu não posso repor esses dentes com outro sistema que não seja um implante? Doutor, eu tenho medo da cirurgia, eu acho que é muito caro, eu não vou ter condições. O dentista aqui do meu bairro já me fez a proposta de fazer uma ponte móvel para repor todos os dentes perdidos de uma só vez. Então, tá tudo certo. É uma forma de pensar, sim, melhor do que ficar sem. Mas, havendo interesse, havendo uma possibilidade aí no seu caso de fazer de uma outra forma, eu quero te mostrar que de repente valeria a pena você pensar sobre isso. Então vamos avaliar quais são as possibilidades hoje que você teria para tratar as perdas dentais com implantes. Quando nós perdemos o dente, então, um dente, você já viu que os dentes se movimentam, você tem inclinações dentárias, você tem possibilidade do que mais? Perda óssea, você tem dificuldade de mastigar o seu alimento, você tem dificuldade de falar muitas vezes, porque a língua ela se posiciona de uma forma que ela ocupa um espaço e quando os dentes laterais acabam sendo perdidos, ela acaba invadindo esse espaço, trazendo alguma dificuldade na hora de pronunciar algumas palavras. E isso é relato de muitos pacientes que passam por isso. Além do que você tem as alterações estéticas na sua face. Você começa a observar as suas fotos de 10, 15 anos atrás, quando você tinha todos os dentes. Há uma ligeira deformação no perfil do seu rosto. Por quê, doutor? Porque os músculos mastigatórios eles vão se adaptando à necessidade. E conforme você vai movimentando a sua mandíbula, eles vão tomando formas diferentes. É a mesma coisa se você fizer uma academia ou uma musculação e exercitar mais um braço do que o outro, você vai ter um braço mais desenvolvido do que o outro. O seu rosto é a mesma coisa. As pessoas desenvolvem assimetria facial porque mastigam mais de um lado do que do outro lado. E ao longo da vida começam a fazer comparações, as fotos estão diferentes. Então, alterações estéticas por conta de perda de um ou dois dentes pode acontecer sim ao longo dos anos. Continuando aqui, então você viu que o que pode acontecer quando você perde um dente. Tudo bem, doutor, e agora? Eu já vi que um implante pode ser uma alternativa, mas existe só isso? Você já sabe que não. Eu já falei das próteses removíveis, como você está vendo na tela. Eu já falei da ponte fixa. E quando você perde todos os dentes, você tem a famosa prótese total ou dentadura. Então, nessas 3 situações, tem sim forma de você não fazer implantes se você não quiser. A questão é o que vai acontecer depois, ao longo dos meses, ao longo dos anos. Será que isso vai representar um ganho para você, em termos financeiros até, e em termos de saúde?
certo? Será que isso vai ser tão bom assim? Então, você vê na tela com o implante quais são as possibilidades. Primeiro, você sabe o que é o implante dental? Antes de a gente continuar, deixa eu te mostrar que as pessoas confundem as partes do implante. O que é um implante dental? Vamos resumir, ele tem o comprimento e o diâmetro aproximado da raiz de um dente. Você vê aqui o comparativo. O implante é isto aqui que você está vendo. Este é o implante. Um implante não é o que você vê fora da gengiva. O que vê fora da gengiva é o dente, é a coroa, certo? O implante é o que está mergulhado dentro do osso e que você não vê. E ele é análogo, ou melhor, ele é homólogo à raiz do dente. Então, teoricamente, ele deve ter o mesmo comprimento da raiz do dente que foi perdido. Então, você possui o implante como fazendo parte do sistema todo. Você tem o implante, você tem o pilar protético, que é uma estrutura em forma de parafuso também, que vai inserido dentro do seu implante, porque todo implante é oco por dentro. Esse pilar protético é que vai segurar ou suportar a coroa do dente ou as coroas de todos os dentes, porque se o sistema for numa configuração que você perdeu, vamos supor que sejam 12 dentes, você está usando uma prótese total, uma dentadura, e vai repor com uma protocolo, você não precisa pensar em repor 12 dentes perdidos com 12 implantes. Em muitos dos casos, eu diria que 90% dos casos, você não tem como repor instalando 12 implantes para 12 dentes perdidos. Então é por isso que existe a prótese protocolo, nós já vamos falar sobre isso. É um sistema que vai lhe trazer inúmeras vantagens, uma delas é não precisar colocar todos os implantes para dentes perdidos. Continuando no vídeo, agora você já sabe o que é o implante, você já sabe o que é uma coroa, que é um pilar protético. Fica mais fácil de você entender, inclusive quando você conversar com o seu dentista, explicar que você precisa de um implante, você já sabe que é uma parte que vai dentro da gengiva e outra parte que vai fora. Quais são as opções hoje de tratamentos com implantes? Então você já viu que é possível repor um único dente, não havendo necessidade de comprometer dentes vizinhos. Você pode tratar com implantes situações de mais do que um dente perdido. Aqui nós temos 3. Aqui a possibilidade de usar 2 implantes para 3 dentes perdidos. Isso facilita porque nesta área, geralmente aqui no centro, ocorre uma perda óssea maior. Então, se houver necessidade de colocar um implante aqui, houver um interesse, se não tiver, o osso vai precisar do enxerto. A alternativa, então, é utilizar uma ponte fixa sobre 2 implantes, que vai resolver muito bem a situação de maneira mais econômica. Agora sim, você vai saber o que é a prótese protocolo. Então aqui você precisa repor todos os dentes perdidos. Pensa, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dentes. Daria para instalar 14 implantes? Na grande maioria dos casos, como as pessoas esperam muito para repor essas perdas grandes com implantes, ocorrem o que? Perdas ósseas violentas. Então não há necessidade de se pensar aqui nesse caso em 14 implantes. Nós temos aqui quantos? 1, 2, 3, 4, 5 implantes para substituir 14 dentes. Isto é a chamada prótese protocolo. Então, de uma maneira rápida, há possibilidade de repor todos os dentes perdidos de uma só vez, não havendo necessidade de instalação de múltiplos implantes de acordo com os dentes que você perdeu. Então isso é um benefício. Isso aí é um milagre da ciência da atualidade. Então, para de se queixar aí que você tem que fazer a tal da protocolo, os dentes são unidos
e você gostaria de fazer dentes individuais. Saiba que para isso você vai precisar tirar 3 ou 4 vezes a mais do que custaria a protocolo e ter que esperar um tempo 2 vezes maior pelo resultado. Além do que os dentes, o sistema de prótese para dentes sobre implantes individuais é obrigatoriamente de porcelana. Então você pode multiplicar isso por 4 vezes o seu custo, 2 ou 3 vezes o tempo que levaria. Então a prótese protocolo ela vai resolver muito bem essas perdas extensas. Óbvio que a forma de higienização é diferente, mas eu diria para você que vale a pena você pensar em tudo isso, porque existem inúmeros benefícios para você pensar no implante. Primeira coisa, estética e aparência extremamente naturais. Durabilidade. Os sistemas de prótese sobre implante são os sistemas que mais permanecem com os pacientes. Então, o que é importante também, os dentes adjacentes são melhores conservados. Significa que se você possui dentes ainda naturais e repõe outros dentes perdidos com implantes, os dentes que foram ficando, vão ficando mesmo. Se houver um cuidado, uma manutenção adequada, você vai permanecer com seus dentes naturais por mais tempo quando você pensar em repor com implantes. A estrutura óssea é preservada, então você evita perda óssea. Você tem preservação do que? Paladar, qualidade de vida. As pessoas não se sujeitam mais a viver nos tempos de hoje com a expectativa de vida cada vez maior, passando já dos 70, 80 anos. As pessoas querem viver bem, então elas querem se alimentar, sentir o sabor dos alimentos. Então os implantes vão trazer essa possibilidade para você, para os seus queridos pais, amigos, enfim, que estão passando por isso. Então essas são as vantagens de você pensar num sistema de implantes para repor dentes perdidos. Conversamos hoje sobre a possibilidade de repor dentes perdidos. Será que você precisa de implantes? Olhando a imagem desse senhor na tela, você responde aí essa pergunta que eu fiz. Com tudo isso que eu te mostrei, será que valeria a pena você pensar em repor os dentes perdidos com implantes hoje? Com tudo que existe na odontologia, com todos os benefícios, inclusive facilidades de pagamentos, porque tratar, mesmo que não seja com implantes, você vai ter custo. Se não for o custo financeiro, vai ser um custo do incômodo que você vai ter ao usar uma prótese móvel, a prótese removível que está sempre soltando, caindo. Isso para você é um preço a ser pago. Será que você não estaria disposto a pagar um outro preço, reduzindo um pouco os custos aí no seu orçamento para encaixar o pagamento de um tratamento que vai lhe trazer qualidade de vida, que vai lhe trazer novos relacionamentos, novas conexões e saúde ao longo da sua vida? Havendo interesse em querer conversar um pouco mais sobre isso, você, por favor, acesse essa página que está na sua tela e preste atenção. Vai descer em algum lugar nessa tela um botãozinho escrito Agenda aqui, ou Agende aqui, ou Acesse aqui. Você entra nessa página, assiste um vídeo se quiser, mas você pode enviar alguma mensagem aqui para o consultório através dos botões da tela. Você vai abrir uma tela dentro do seu telefone, do WhatsApp. Você vai então conversar conosco se tiver interesse em vir a Florianópolis, inclusive se você estiver muito longe, há a possibilidade de haver uma consulta online, onde nós fazemos uma análise prévia da sua dificuldade, fazemos solicitação de exames inclusive no online e podemos até elaborar uma proposta de tratamento a você, para que você de repente possa conhecer a nossa ilha aqui em Florianópolis, passar um tempo conosco e ter o seu problema mais do que resolvido, solucionado, ter sua vida transformada. Vou ficando por aqui. Curta aí, comente, compartilhe esse vídeo nos seus grupos, com seus familiares e seus amigos. Alguém certamente precisa ouvir que implantes são sim a melhor solução que foi idealizado para repor dentes perdidos.
Abraço a você, até o próximo vídeo.